Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje a gente vai fazer um projeto em Python para baixar vários arquivos de uma vez na internet. Então esse é um problema que talvez você se depare aí em algum momento. Eu particularmente lido com esse problema praticamente todo ano. Então sempre tem algum tipo de situação em que eu preciso baixar uma sequência de arquivos e isso seria muito chato de fazer manualmente. Essa semana mesmo eu me deparei com o problema de baixar essas notas de aulas aqui de um curso de matemática lá do MIT, que eu vi que é uma das referências, né, para um dos cursos que eu estava sondando ali no IMPA para fazer no próximo semestre. Então, para resolver esse meu problema e talvez outros problemas que você tenha interesse, a gente vai escrever hoje um códigozinho aqui em Python que você vai poder aproveitar para automatizar essa tarefa. Esse é um problema que pode ser resolvido de várias formas, mas várias formas mesmo, tá? Em Python existem várias bibliotecas, várias coisas que podem te ajudar a automatizar esse tipo de tarefa. Eu já escrevi sobre isso num artigo ano passado no site Python Café. Então tem aqui, ó, 6 de março de 2019, baixando arquivos na internet. E no caso aqui era para baixar um único arquivo, tá? Mas essa estratégia de utilizar o modo requests é a estratégia que a gente vai usar no vídeo de hoje. Então vamos colocar a mão na massa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o módulo requests, que é o módulo que vai nos permitir utilizar funções para acessar, né, fazer uma requisição ao servidor onde está o arquivo que a gente quer baixar. Aqui no canal eu tenho vídeos sobre instalação de novos módulos em Python e também sobre a criação de ambientes virtuais para que você possa separar instalações diferentes de Python e também configurações diferentes dependendo do seu projeto, tá bom? Então já vou utilizar esse conhecimento aqui. Se você tiver algum tipo de dúvida, você pode recorrer a esses vídeos que eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Então eu já tenho um ambiente virtual preparado aqui, inclusive no Visual Studio Code, que é esse meu editor de texto, ele já está ativado, tá? Eu abri aqui o terminal no VS Code para a gente poder executar algumas instruções, mas você pode utilizar também o terminal padrão do seu sistema, tá? Tanto faz. O comando vai ser o mesmo, você vai executar o pip e vai pedir para instalar o módulo requests. Então vai levar um tempinho aí, né, dependendo da sua internet, para baixar, instalar esse módulo, configurar tudo. Aqui terminou e ele deu para a gente essa mensagem de que eu tenho que atualizar o meu pip, beleza, eu atualizo ele depois, tá? O fato é que está instalado e que eu posso fazer agora import requests, que é o que a gente vai precisar utilizar. Se você quer aprender mais sobre programação, ciência de dados, inteligência artificial e participar de discussões sobre novas tecnologias e seus impactos na sociedade, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu ou a Kizzy vamos publicar. Se você acompanha o nosso trabalho há mais tempo, considere apoiar o canal como um membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Então vamos começar reproduzindo a ideia que tem naquele artigo que eu escrevi, que é basicamente fazer uma função que a gente vai chamar aqui de baixar arquivo, que serve para baixar um único arquivo, tá? E quais são os parâmetros, né, os argumentos que essa função precisa para funcionar? O primeiro deles é qual que é a URL desse arquivo, né? Qual que é o endereço dele lá na internet. É para esse endereço que a gente vai fazer uma requisição com o módulo requests. O segundo argumento é qual que é o endereço local em que o seu arquivo deve ser salvo, qual que é o diretório aí no seu computador e qual que é o nome também, né, que você vai utilizar para esse arquivo. Então vamos colocar aqui URL e endereço, beleza? Agora a gente utiliza o módulo requests, colocando aqui requests.get e passando a URL aqui dentro, tá? Então essa linha vai fazer uma requisição para o servidor, vou colocar aqui faz requisição ao servidor. E a gente pode recuperar e armazenar essa resposta em uma variável que eu vou chamar de resposta, certo? Então essa aqui é a resposta do servidor. Essa resposta à requisição, ela contém o conteúdo daquela URL e também algumas informações adicionais de cabeçalho que dizem, por exemplo, se a sua requisição foi bem sucedida, tá? Tem algumas informações extras ali. Vamos focar agora no conteúdo por enquanto. Se você passar uma URL de uma página da internet normal, você vai obter como conteúdo o HTML daquela página. Agora, se você passar como URL o endereço para algum arquivo, por exemplo, um PDF, você vai obter como conteúdo os dados que representam aquele arquivo, né? Os bytes que representam aquele arquivo armazenado. Então, o que a gente tem que fazer para salvar esse arquivo no nosso computador é basicamente criar um arquivo aqui, né, na nossa máquina, localmente, que a gente possa escrever nele e ler dessa fonte, né, ler desse conteúdo da resposta, os dados do arquivo que a gente quer salvar. Então a gente vai ler dessa fonte e escrever no nosso próprio computador, tá? Então eu vou utilizar essa cláusula if para abrir o arquivo. Ela é interessante porque ela cria um escopo ali, né, uma região identada no Python,
em que a gente vai ter o arquivo aberto para trabalhar e depois que a gente sair disso, o arquivo automaticamente é fechado. Então você não precisa lembrar de utilizar aquela função close que eu ensinei no vídeo que eu falo sobre como você pode ler e escrever arquivos em Python. Então a gente coloca aqui with open e a gente passa então o endereço do arquivo que a gente quer salvar, tá? Vamos salvar inicialmente aqui um teste, já que a gente vai testar primeiro com um só. Teste.pdf, eu já sei que é um PDF, aquela nota de aula que eu quero salvar. E eu tenho que passar o modo de abertura, né? E aqui ele vai ser aberto para escrita e eu vou passar, além do W de escrita, né, de write, esse B de binary. Então eu vou escrever bytes, não vou olhar para esse arquivo como um conjunto de texto, né? Vou realmente escrever os bytes dele aqui. E o que a gente precisa para encerrar a cláusula with é dar um nome para a variável que vai representar esse nosso arquivo, né? Que vai ser a referência para ele, para a gente poder trabalhar. Vou chamar aqui de novo arquivo. Então aqui dentro eu vou poder escrever em novo arquivo, novo arquivo.write, o quê? O que tiver como conteúdo na nossa resposta. Então resposta.content. E por enquanto é só isso, tá? Então vamos testar esse negócio aqui. Deixa eu criar um pequeno código para a gente baixar, tá? Vou chamar aqui baixar arquivo. E é bom que na hora de usar eu já percebo que eu ignorei esse argumento aqui de endereço e passei um nome fixo aqui, né? De teste.pdf. Acho que é melhor a gente já colocar aqui endereço. E aqui eu posso dizer então que tudo bem. Bota aí como caminho teste.pdf. E a gente vai ter que passar uma URL. E eu já vou utilizar uma URL real mesmo, tá? Vou usar aqui, por exemplo, a URL desse cara que eu quero baixar. Então tá aqui o endereço completo para aquele arquivo. Salvei, vamos executar. Aí ele reclama que baixar arquivo não está definido. De fato, eu escrevi baixa arquivo, né? Então baixar arquivo agora. Eu executo. E aí pode ser que demore um pouquinho, porque ele vai fazer acesso ali ao servidor e tal, mas depois de um tempo você vê que surge um novo arquivo aqui, ó, teste.pdf. E olha só, é exatamente a nota de aula que eu estava esperando. Maneiro isso, né? Então agora vamos começar a fazer algumas melhorias nesse código para atingir o nosso objetivo. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se essa resposta ela tá com um código de que deu tudo certo, né? Então eu te falei que ela tem um conteúdo que a gente está puxando aqui para salvar, mas ela também tem um código de status que diz se tudo ocorreu bem, né? Porque pode acontecer vários problemas aí no meio do caminho. Sua internet pode cair, você pode passar uma URL inválida, enfim, podem ter problemas, tá? Então a gente verifica aqui se esse status code ele é igual a request.codes.ok, que seria o código 200, né? Mas aí é uma constante que está codificada aqui na própria biblioteca e a gente vai recorrer a isso ao invés de colocar o número mágico 200 ali. Então, nesse caso, a gente vai querer prosseguir com a nossa ação, tá? E depois do download, a gente pode exibir, né, que o download foi finalizado e onde que o arquivo foi salvo. Então, download finalizado, salvo em, a gente bota aqui essa marcação, né, para substituir o valor dessa variável endereço ali na string, beleza? Então a gente vai ter essa mensagem para acompanhar. E no caso do status code não estar correto, né, a gente vai lançar uma exceção. Vai dizer que deu um erro por conta do código, da requisição, e aí o programa vai parar a execução, tá? Existem maneiras mais sofisticadas de abordar esse erro, mas não é o foco desse vídeo. Então a gente coloca aqui resposta.raiseForStatus, tá? Que é um método da própria biblioteca ali, requests. Então isso aqui é uma melhoria legal que a gente pode fazer. Uma outra melhoria que a gente poderia realizar é tratar os arquivos que são muito grandes. Então talvez você esteja baixando aí um arquivo de vários gigas e que seja complicado de colocar na memória toda de uma vez, né, para fazer essa escrita. E aí você pode ir lendo esse arquivo, né, baixando ele como uma stream, como um fluxo. Eu não vou me alongar nesse vídeo com isso, mas você pode conferir essa explicação no artigo que eu comentei, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Então, para a gente, em termos de melhoria para essa função, é isso. E o que a gente precisa fazer agora para alcançar o nosso objetivo é fazer uma iteração, né? É conseguir fazer um for de alguma maneira que a gente consiga repetir essa linha de baixar arquivo.
Então uma coisa que você pode perceber que é particular desse problema e de outros problemas que eu já tive que resolver com essa característica é que essas URLs elas têm um determinado padrão, né? Quando você tem uma coisa que representa uma sequência, né? Ou realmente fragmentos ali de um arquivo, geralmente a pessoa vai ter URLs com padrão. Então você pode olhar aqui no canto inferior esquerdo que vai mudando apenas o número, né? Então tem lecture 1, 2, 3, né? 3, 4, enfim, esses números aqui, e você vê que se mantém toda a parte inicial da URL e tudo que vem antes e depois do número, basicamente, né? Então, detectando esse padrão, você pode fazer um código que vai substituir a parte que se modifica, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, vamos criar aqui uma constante, que eu vou chamar de URL de base, tá? E aí eu copio todo esse endereço aqui. E o que eu vou fazer? No lugar do 1 aqui, eu vou colocar esse símbolo, né? Abre e fecha chaves, que permite que a gente substitua naquele local depois o valor de uma variável. E aí a gente vai ter uma variável numérica que vai iterar entre 1 e 25, se não me engano, é isso, os intervalos da nota de aula ali que eu quero baixar. Então agora é bem tranquilo, né? A gente faz um for aqui, for i in, a gente sabe qual que é o intervalo que a gente quer varrer. Então vou botar aqui 1 a 26, porque a gente sabe que no Python o início do intervalo ele inclui e o final do intervalo ele exclui, né? Então aqui na prática vai ser de 1 até 25. E a gente vai poder então passar como URL esse base underline URL ponto format e a gente passa o i, legal? Outra coisa que a gente quer mudar também é esse endereço aqui onde as coisas vão ser salvas, né? Senão ele vai ficar sempre sobrescrevendo o mesmo arquivo. A gente quer que isso se modifique e você pode querer inclusive salvar em uma outra pasta, né? Então, por exemplo, aqui eu criei uma pasta específica para a gente colocar a saída do programa, né? Eu chamei de output, saída em inglês. Eu vou querer colocar todos esses arquivos ali dentro, tá bom? Então eu vou criar uma outra constante aqui, eu vou chamar de output dir, tá? Então o diretório de saída, e eu chamei ele de output, legal, bem intuitivo. E além do requests, eu vou importar aqui também o módulo OS, tá? Então import OS, que é um módulo para lidar com o sistema operacional que vai facilitar a gente construir caminhos relativos, tá? Legal, então eu vou querer colocar dentro dessa pasta um arquivo que vai ter um nome, sei lá, nota de aula e um número. Aqui no lugar de teste.pdf, na verdade a gente pode construir esse arquivo, o nome dele aqui fora, né? Então, nome, arquivo, vai ser igual a os.pf.join, então junta, né, una o que tiver nessa output dir com o nome que eu quero agora, que vai ser nota de aula e um número, tá? Então, aqui eu também boto essa marcação para substituir pela variável e a gente vai poder, na verdade, usar já aqui, né, format i. Então, o i está aqui eu já tenho o valor dele, aqui eu já posso construir o endereço para esse nome arquivo. E, então, troco o teste PDF por nome arquivo e pronto. Então, eu estou usando esse os.pf.join para que ele faça a união do nome da pasta, do diretório, com o nome do arquivo, de uma maneira que seja reaproveitável por você. Então, aqui eu estou utilizando o macOS, talvez você esteja utilizando o Linux ou o Windows, e cada sistema operacional, né? No caso do Mac e do Linux vai ser parecido, mas no Windows, por exemplo, vai ser diferente a forma como ele constrói os caminhos dos arquivos. Então aqui eu utilizo a barra para a direita, no Windows ele utiliza a barra para a esquerda, então não vou fixar isso numa string, eu utilizo o módulo OS para ajudar a gente, tá? Então com isso, gente, eu acho que a gente vai obter o sucesso. Vamos executar aqui, bota para rodar. Começa a ver, ó, salvo em output, nota de aula 1, 2, 3. E estou obtendo um erro aqui que eu vou parar essa execução. Por quê? A gente não colocou a extensão do arquivo, então ele não está salvando PDFs, ele está salvando arquivos genéricos ali, né? Se você olhar aqui em output, nota de aula, ele não sabe mais que é um PDF diferente do nosso teste aqui.
Eu quero salvar PDFs, tá? Então a gente precisa adicionar .pdf aqui para dar tudo certinho e a gente pode colocar para executar novamente. Depois eu apago aqueles arquivos feiosos. Legal, agora está indo certo. Output, nota de aula 1, 2, 3 e assim vai até 25. Vamos ver? 25. Terminou, deu tempo de fazer um alongamento aqui e tal. E temos aqui então todos os arquivos que a gente quer baixar. Nota de aula 1 até nota de aula 25. Vamos abrir aqui, por exemplo, essa aqui, 24, olha lá. Direitinho, PDF. Muito maneiro, né? Então eu vou deixar o link para esse código aqui na descrição do vídeo e eu convido você a baixar para utilizar, experimentar e de repente fazer até algumas melhorias para adequar o seu caso de uso. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e também aprendido um pouco mais aí com Python. Dependendo do interesse de vocês, a gente pode até estender esse projeto, né, com alguns outros vídeos para adicionar outras coisas, né? Por exemplo, como é que a gente poderia especificar esse endereço do arquivo ou a URL de uma maneira fora do código, né? Como é que a gente poderia chamar o programa pelo terminal já passando os argumentos que você deseja, né? Tanto a URL quanto o endereço base para os arquivos. Ou como é que você poderia adicionar uma interface gráfica, isso, enfim. Daria para fazer algumas melhorias aí, de repente, se for do interesse de bastante gente, a gente pode fazer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com quem você achar que faz sentido, tá? Isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.